A Justiça condenou um ex-vereador de Cajuru e mais 3 pessoas por um esquema de corrupção e fraude em contrato do transporte escolar. O caso foi descoberto após uma operação da Polícia Civil em 2022. De acordo com o processo judicial, Silvano Arruda, que na ocasião era vereador de Cajuru, utilizou o cargo para exigir que linhas do transporte escolar fossem repassadas ao irmão, Luciano Justino. Ele ameaçou empresários que tinham um contrato emergencial com a prefeitura, dizendo que seriam fiscalizados e prejudicados na execução do trabalho. Luciano operava utilizando um ônibus que foi registrado em Ismael Gomes para fraudar as regras do poder público. E todo esse esquema ainda contava com Alcir Mencuncini, fiscal de transportes do município, que recebia propina para não apontar irregularidades e até ceder veículos da prefeitura em caso de falhas no serviço de Luciano. Enquanto as investigações aconteciam, o então vereador Silvano falou com nossa equipe. Não houve coação e muito menos pedido de propina. Entendeu? O que eu pedi para ele foi, se houvesse a possibilidade, para o meu irmão colocar um ônibus na empresa dele. Ele tinha 4 ônibus, ele pegou 6 linhas. Aí ele procurou o meu irmão para ver se o meu irmão poderia colocar um ônibus junto com ele. Silvano foi condenado a 11 anos de prisão e o irmão Luciano a 13 anos, os dois em regime inicial fechado. Já o empresário Ismael foi penalizado com 6 anos e o fiscal Alcir a 3 anos, ambos inicialmente em regime semiaberto. Foi uma decisão complexa, bastante detalhada, 73 páginas, né, falando sobre os detalhes das condutas de cada um dos envolvidos. Várias imputações, porque nós tivemos um núcleo de associação criminosa, um núcleo associativo, mas que cada um praticava o delito à sua forma, em virtude da sua função nessa associação criminosa. A decisão judicial destaca que a atuação organizada dos réus não aconteceu uma ou poucas vezes, mas sim de maneira organizada e ao longo do tempo, causando prejuízo aos cofres municipais e trazendo vantagens aos envolvidos. O professor de Direito ouvido pela nossa reportagem aponta que, curiosamente, os meios utilizados eram até fáceis de serem identificados. Eu digo que até esse caso é um caso que ele tem não uma sofisticação, ele é um caso bastante grosseiro, bastante clássico de corrupção e justamente por isso, né, nós teríamos condições de investigar de uma maneira mais próxima e o dever de investigar os demais poderes, né? Ainda em 2022, durante as investigações criminais, a Câmara de Cajuru também apurou a conduta do vereador Silvano. 2 parlamentares da atual legislatura atuaram na comissão processante, que poderia ter cassado o mandato do político. A importância, eu digo, mais no tocante a dar uma resposta à população, né? Mostrar que realmente a casa estava ali atuando e não estava silente, omissa aos noticiários, ao que vinha acontecendo. A comissão ela tem 90 dias, né, para dar o parecer. E nesse intervalo eles renunciaram o cargo deles de vereador. Então, para a comissão, esse perdeu o objeto. A quebra de decoro é quando o vereador ele quer tirar proveito do cargo dele. É uma das quebras de decoro, né? Que ele quer tirar proveito do cargo para bem próprio, para beneficiar a si mesmo, né? Com a condenação dos envolvidos, fica uma lição e também uma missão para os novos ocupantes do poder público de Cajuru. Fraudes como as que aconteceram há 3 anos no transporte escolar não podem passar despercebidas. O poder público, de modo geral, nos últimos anos, tem se valido de técnicas de compliance, de controladorias, de modo que esse tipo de desvio seja coibido e evitado. É claro que, no mundo ideal, isso seria possível para nós extinguirmos por completa a corrupção, mas no mundo concreto isso sempre é muito difícil, uma vez que o criminoso ele também detém de estratagemas que se adaptam à realidade que vivemos nos nossos tempos, nos nossos dias. Felipe Urbinati, de Cajuru, para o Jornal da Clube. A defesa de Alcir Mencuncini disse que ele é inocente e vai recorrer da decisão. A nossa produção não conseguiu localizar as defesas dos demais condenados.
E a gente segue então falando sobre esse assunto com o Rafael dos Anjos, ele que é especialista em administração pública. Rafael, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Chamou a atenção aí na matéria, até a análise do advogado, que diz que essa fraude foi cometida de uma maneira até grosseira e fácil de identificar. Desse fato, resta um puxão de orelha a todo o poder público que permitiu que isso acontecesse, então? Ótima tarde, Rafael. Ótima tarde, André. Uma excelente tarde a todos que nos assistem aqui pelo canal digital da Clube. Com certeza, André, a fraude cometida de uma maneira tão elementar, com documentos, com ameaças, gravações feitas pela vítima, isso demonstra que não foi apenas a corrupção de alguns, né? Mas foi uma ausência de mecanismo institucional de prevenir, detectar e reagir face à corrupção. É o sistema de controle interno do município que falhou. E falhou, nesse caso, de uma maneira bastante grave, André. Tanto é que a gente tem essa condenação ainda em primeira instância, mas que já mostra que o controle externo, através do Ministério Público, depois de uma denúncia feita pelos empresários envolvidos nessa licitação, tomou a frente e está restabelecendo a justiça na cidade. Entre os condenados, nós temos duas pessoas cuja função é justamente fiscalizar. Um vereador e outro é o responsável pelo setor de transportes. O que nós podemos concluir de toda essa história, hein? André, uma profunda crise de integridade institucional, porque quando você tem aqueles que deveriam proteger o interesse público, eles se colocam como protagonistas da corrupção, você tem um colapso da função do controle. A conclusão é clara, não basta a gente confiar na boa-fé do agente público, a gente precisa ter sistemas independentes de verificação, de auditoria contínua e uma cultura de integridade instalada. E hoje a gente já dispõe, inclusive, de inteligência artificial para poder facilitar isso, inclusive no âmbito municipal. O que falhou em Cajuru não foi só uma conduta individual, mas foi um modelo de governança na cidade. O contrato dos ônibus escolares de Cajuru era justamente um contrato emergencial. Essa forma de adquirir serviço público é de fato muito frágil, Rafael? Com certeza, André. A contratação emergencial ela é extremamente vulnerável e ela deve ser sempre feita com muita cautela pelo gestor público. A gente não pode ter o que a gente chama de uma emergência artificial, uma emergência fabricada, uma necessidade que poderia ter sido resolvida, mas por uma falha administrativa, por um erro de gestão, se faz um emergencial. Isso a gente alerta os novos gestores para que não cometa, porque não adianta falar assim que é urgente porque as pessoas vão ficar sem. Por que aquela causa veio? Porque não foi feito o que deveria ter sido feito, não foi praticada a conduta adequada, não foi planejada a contratação, então aquilo de fato não é emergencial. E quem é punido por isso é o gestor público. Por isso, devem ficar bastante atentos com essas condutas e com contratações emergenciais. Alguns governos implantam procuradorias municipais se valendo de algo normal para muitas empresas, que é o famoso compliance. Isso protege os cofres públicos? André, o compliance, quando ele bem implementado, ele cria barreiras reais à corrupção. Mas o que significa isso? Você precisa ter regras claras, canais de denúncia, rastreamento de pagamentos, você ter um sistema de responsabilização estruturado e, principalmente, uma tecnologia adequada para conseguir tratar. Não adianta você ter pessoas se você não tem como detectar isso. Então, às vezes, você tem alguns setores com bastante gente sem tecnologia para isso. E o contrário também é válido. Não adianta ter a tecnologia sem as pessoas para poder dar andamento. Então, precisa ter um equilíbrio entre tecnologia e o comprometimento da gestão. Quando você tem o comprometimento do prefeito municipal ou dos presidentes das câmaras municipais, essa realidade no município ela é transformada, porque a gente precisa lembrar, se o poder legislativo cumprir a sua função de fiscalização, a realidade na nossa região e no país consegue mudar muito. Rafael dos Anjos, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Um grande abraço e até mais, viu, Rafael? Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos. Até a próxima.